Você já sentiu ansiedade? Você sabe como a ansiedade se manifesta na vida de uma pessoa? Você já ficou preocupado porque ficou ansioso em muitos lugares? Então fica aqui conosco, porque hoje eu vou trabalhar 4 maneiras de você enfrentar a ansiedade. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A ansiedade é uma experiência humana universal. Em alguns momentos na vida, todos nós passamos ou sentimos ansiedade diante de provas, mudanças, decisões importantes ou situações novas. Do ponto de vista psicológico, a ansiedade não é por si só um problema. Ela é um mecanismo natural de proteção do organismo. O problema surge quando esse estado deixa de ser um estágio pontual e passa a ser constante e desproporcional na vida, da pessoa, limitando muitas vezes a sua existência, a sua forma de vida e os seus negócios. Nos últimos anos, observa-se um aumento significativo dos exemplos e das queixas relacionadas à ansiedade, especialmente entre adolescentes. E dentro desse contexto, não só adolescentes, mas jovens, muitas pessoas vivem com sinais claros de ansiedade sem reconhecê-los, acreditando que se trata apenas de um nervosismo, acreditando que é uma fraqueza emocional ou falta de controle de alguma forma. Esse desconhecimento pode atrasar o cuidado adequado e intensificar o sofrimento psíquico daquela pessoa. Como psicanalista, nós sempre orientamos, e como pastor também, que é fundamental esclarecer que a ansiedade se manifesta de forma integrada, afetando pensamentos, emoções, comportamentos e o próprio corpo. Ela não aparece apenas como preocupação excessiva, mas deixa marcas perceptíveis no dia a dia. O vídeo de hoje eu quero tratar do quadro de ansiedade, apresentando 4 sinais centrais da existência da ansiedade para que você possa identificar quando estiver passando por eles. Isso vai ajudar a pessoa, você ou alguém que você conhece, a desenvolver consciência emocional, reconhecer padrões internos e compreender quando a ansiedade pode estar ultrapassando limites saudáveis. Então, continue conosco. Se você gosta desse assunto, se inscreva no nosso canal, continue conosco, dê o seu like, comente o seu comentário, se gostou, se não gostou. A sua opinião é importante, não importa se seja positiva ou negativa, o importante é que você se exponha e mostre realmente se você está interessado em aprender ou se já sabe, possa nos orientar em algo mais que talvez nós não saibamos, porque é uma ciência muito nova, tem muita coisa a ser acrescentada, a crescer. Então, a primeira preocupação que nós podemos entender aqui como ansiedade é a preocupação excessiva e dificuldade de controlar os pensamentos. A mente nunca se desliga. Um dos sinais mais evidentes da ansiedade é essa preocupação. Porque quando você se preocupa é normal, mas quando você se preocupa excessivamente ou persistentemente com algo que não aconteceu,
o que poderia acontecer, especialmente quando a pessoa sente dificuldade em controlar os próprios pensamentos, é aquele turbilhão de pensamentos e você sai para organizar os pensamentos e volta com ele mais confuso do que quando saiu de casa para pensar nos seus pensamentos, nas suas atitudes e nos seus projetos. Então, diferente de pensar que é um problema real, essa ansiedade, e buscar soluções para essa ansiedade, quando você sofre de uma ansiedade exagerada, ou seja, de um pensamento exagerado, você começa, ao invés de organizar a sua mente, você começa a paralisar. E assim sendo, você deixa de desenvolver o seu potencial e a ansiedade cria um fluxo contínuo de pensamento, vamos colocar aqui, antecipatórios, que são pensamentos que antecipam aquilo que poderia acontecer, gerando sofrimento, gerando mais ansiedade, pensando no que vai dar errado, quando muitas vezes não tem essa possibilidade, ou nem isso acontece. Então a mente ansiosa, ela costuma funcionar de um modo de alerta constante. Situações simples que muitas vezes passa corriqueiramente na mente de qualquer pessoa, no ansioso ela amplifica ainda mais, gerando proporções sem medida. E a pessoa começa a imaginar cenários negativos, começa a imaginar catástrofes que são muito, assim, podemos dizer, imaginatórias, porque a imagem que você começa a fazer na sua mente, que já está perturbada, não é uma imagem boa. Geralmente, quando você está ansioso, você só pensa no que não presta, não é verdade? Seja para com um ente querido que você ligou e ele não atendeu e você ficou preocupado, quanto a qualquer coisa que possa acontecer ou que tenha a possibilidade de acontecer e você já pensa e já sofre como se tivesse acontecido. Então, algumas características comuns desse sinal que eu quero trazer para você aqui. Quando você sentir que os seus pensamentos são repetitivos, circulares, quando você sentir que essas dificuldades de desligar a mente é muito mais corriqueira, especialmente à noite, você não consegue se desligar. Quando você faz antecipações constantes de problemas futuros, sensação de que algo mal vai acontecer e que você tem muitas vezes premonições, não que a intuição seja o mal em si, mas quando você começa a vivenciar isso na sua vida de modo que atrapalhe o seu dia a dia, aí é preocupante, não é verdade? Então, quando você faz uma revisão mental excessiva de conversas, de decisões que você tomou ou que poderia tomar, ou erros do passado que vêm à tona e você trava diante de uma nova perspectiva, tudo isso abala o seu psicológico, podemos dizer assim. Esse tipo de funcionamento mental está relacionado ao que chamamos, tanto na psicologia como na psicanálise, de ansiedade antecipatória. Essa ansiedade antecipatória, o cérebro ele passa a viver o futuro tentando prever e controlar todas as possibilidades, como se isso gerasse uma certa segurança. Qual o impacto emocional dessa atitude? A longo prazo, esse padrão de pensamento ele passa a ser constante e causar um cansaço mental, irritabilidade, sensação de perda e controle interno. E tudo isso a pessoa pode sentir que não consegue parar de pensar, que a pessoa não consegue mais
tomar atitudes corretas, justamente porque está vivenciando esse futuro no presente, angustiando-se cada vez mais, que aumenta a frustração, o sofrimento emocional. E é importante destacar que pensar mais não significa pensar melhor. Na ansiedade, o excesso de pensamento geralmente não leva a soluções, mas a um estado de tensão contínua. E esse é o mal, essa é a dificuldade. O segundo sinal de que você pode estar tendo a ansiedade é quando os sintomas físicos sem causa médica começam a aparecer. O corpo fala quando a mente está sobrecarregada. Outro sinal muito importante, você começa a sentir algo que não está bem no seu corpo. E você vai ao médico e o médico diz, não, aqui está tudo bem, seus exames estão bem, suas taxas estão normais, o seu psicológico está bem. Quando na realidade, aquilo que você começa a sentir e a vivenciar no seu corpo é resultado da antecipação do futuro, que é aquela ansiedade que você está sentindo. Então, esses sintomas físicos recorrentes, os médicos, os exames médicos não vão solucionar. Não é? Emoções não expressas ou mal reguladas tendem a se manifestar fisicamente, mas elas não vão ser detectadas, mas você sofre mesmo assim. Quando uma pessoa vive um estado de alerta, e esse alerta é constante, esse alerta é um sistema nervoso permanente, né? Porque o estado nervoso ele permanece mesmo quando o exame médico não indica. Né? Quando a pessoa vive nesse estado, ativado a longo períodos, isso afeta os músculos, afeta a respiração, afeta a digestão, o sono, o nível de energia cai bastante. Então, alguns sintomas físicos que eu quero trazer aqui para vocês. Quando você sentir na sua vida que a ansiedade está querendo lhe pegar, você pode identificar com esse sintoma: tensão muscular, especialmente no pescoço, no ombro, né? Na mandíbula, dores de cabeça frequentes, que você pensa que é enxaqueca, e às vezes até se torna enxaqueca. Né? A sensação de aperto no peito, respiração curta e acelerada, palpitações, desconforto gastrointestinais, aquela náusea, né? Aquela dor no abdômen, aquela fadiga persistente, mesmo sem nenhum esforço físico, mas você se sente cansado, afadigado. Então, tudo isso são sintomas, sinais que não são imaginação, não são exageros. Eles refletem ativação constante do sistema de resposta de estresse do seu corpo, conhecido como a resposta de luta ou fuga. Né? Consequências do cotidiano. Isso aqui vai ter consequências no cotidiano. Com o tempo, esses sintomas podem levar à falta da escola, à dificuldade no trabalho, de concentração, queda do rendimento. Você começa a ser cobrado mais porque você não está dando conta do recado. O aumento das preocupações com a própria saúde vai ser mais constante. Muitas pessoas passam por vários especialistas antes de perceber que a origem do problema pode estar justamente no campo emocional. Reconhecer que o corpo pode estar reagindo à ansiedade é um passo importante para interromper este ciclo. Preste bem atenção nisso, que isso é muito importante. O terceiro tipo que nós podemos identificar é a evitação de situações e comportamento de fuga. Quando o medo começa a limitar a sua vida. Então preste bem atenção nisso, que é importante. A ansiedade não afeta apenas pensamento e sensações físicas. Ela também influencia o comportamento.
Um sinal importante da sua existência é a tendência de evitar situações. Situações que geram desconforto emocional, mesmo que essas situações sejam necessárias ou importantes, mas você evita. Inicialmente, a evitação pode parecer uma solução. Ao evitar algo que cause ansiedade, a pessoa sente um certo alívio imediato. Seja falar com o chefe, seja reunir com a equipe, seja conversar com o cônjuge. Tudo isso causa uma certa ansiedade. E o sinal importante da sua existência é que a pessoa sente alívio imediato, mas esse alívio é temporário e reforça o medo, fazendo com que a ansiedade aumente a longo prazo. Então, aquilo que aparentemente pode ser a solução, ela pode estar apenas adiando um sofrimento maior. Então, evitar interações sociais com medo de ser julgado, procrastinar tarefas com medo de errar, evitar lugares, pessoas e atividades específicas, buscar constantemente garantias de confirmação, tudo isso só adia o sofrimento. Esses comportamentos são conhecidos dentro da psicologia como comportamento de segurança. Eles dão a falsa sensação de controle, mas acabam restringindo a liberdade emocional. Isso causa um impacto emocional tremendo, um impacto psicológico muito grande. Com o tempo, a pessoa pode perceber que sua vida está se tornando cada vez menor, limitada por medos de parecer crescer. Isso pode gerar sentimentos de frustração, baixa estima, de isolamento, que só vem causar males para a sua existência. O quarto tipo que nós podemos mostrar aqui é a alteração do sono, atenção e irritabilidade. A ansiedade, ela afeta o funcionamento diário. Um quarto sinal relevante, e eu creio que aqui basta para ser o último sinal, porque são os mais claros que nós podemos observar, é que essas alterações do funcionamento cotidiano da pessoa, especialmente no sono, na concentração ou no humor, esses aspectos são frequentemente negligenciados, pois aparenta algo que poderia ser evitado ou só acontece de vez em quando, mas isso fornece pistas importantes sobre o estado emocional daquela pessoa. Então preste atenção, se você tem abalo no sono, pesadelos durante a noite, se você tem um certo medo, uma certa dificuldade de se concentrar, ou o seu humor muda constantemente, procure conhecer melhor essa situação, porque a dificuldade para adormecer, a sensação de mente acelerada ao deitar, sono leve que não é um sono reparador, acordar cansado mesmo após várias horas de cama. O sono é um regulador natural das emoções. Você precisa dormir para poder recuperar a sua energia. Quando ele é prejudicado, a ansiedade tende a se intensificar. E à medida que se intensifica, você sofre cada vez mais, criando um ciclo difícil de quebrar. Então, essa dificuldade de concentração também é outro fator importante nesse período. Porque a pessoa fica sem concentrar-se com o seu trabalho, com os seus estudos, e isso acarreta alguns motivos de briga, de discussão, de desemprego, não é? E de muitas vezes falta de compreensão do próprio cônjuge ou de alguém com quem você convive. A irritabilidade e a sensibilidade emocional também é outro fator importante, porque
como sinal de um aumento da irritabilidade, você começa a questionar tudo que está ao seu redor. Você se irrita com tudo. Se é com a roupa em cima da cama, você se irrita. Se é com roupa suja, você se irrita. Se é com o trabalho mal feito, você se irrita. Você se irrita com todas as coisas. Isso é um sinal de alerta que você precisa ter cuidado para quando estiver desenvolvendo esse tipo de sentimento, você comece a procurar ajuda.